Você já percebeu que, quanto mais você demonstra interesse por uma mulher, mais ela parece se afastar? É como se a sua dedicação, em vez de aproximá-la, criasse uma barreira invisível. Essa sensação de rejeição fere o orgulho, abala a confiança e faz muitos homens acreditarem que o problema está em amar demais. Mas a verdade é outra, e ela está enraizada em algo muito mais profundo do que simples jogos de sedução. O que realmente acontece quando você se entrega sem equilíbrio é que você perde aquilo que o estoicismo valoriza acima de tudo, o domínio sobre si mesmo. No instante em que você coloca toda a sua energia na expectativa do outro, deixa de viver segundo seus princípios e passa a viver sob os caprichos de alguém. Isso gera uma inversão perigosa, e em vez de ser admirado por sua força, você é visto como alguém que depende do reconhecimento externo para se sentir completo. E quando a dependência surge, o respeito desaparece. O estoico entende que nada do que não está sob o seu controle deve ser o alicerce da sua paz. Mostrar interesse não é o problema é transformar esse interesse em necessidade. Quantos homens já não se perderam tentando provar valor a alguém, esquecendo que o verdadeiro valor não está em demonstrações excessivas, mas em sua própria postura diante da vida? A mulher não se afasta porque você gosta dela, mas porque percebe que você abriu mão de si mesmo para agradá-la. E quando isso acontece, ela instintivamente sente que algo se quebrou na balança da atração, daquilo que deveria ser força se tornou fraqueza. O excesso de interesse se transforma em entrega desmedida, e toda entrega sem limites deixa de ser admirada e passa a ser explorada. É exatamente aqui que o pensamento estoico se torna uma arma poderosa. Ele ensina que o amor, para ser sólido, precisa caminhar lado a lado com a autossuficiência. Se você não se basta, qualquer gesto de carinho vira moeda de troca, qualquer demonstração de interesse vira súplica. E nada é mais repelente do que alguém que, mesmo com boas intenções, entrega a sua essência em troca de atenção. A mulher pode não entender racionalmente o que está acontecendo, mas ela sente que algo essencial se perdeu, da sua presença como homem firme, centrado e senhor de si. Portanto, se você já se perguntou por que tantas vezes o seu interesse gera afastamento, saiba que não se trata de falta de amor ou de dedicação. Trata-se de equilíbrio. Mostrar interesse é natural, mas fazê-lo sem consciência é fatal. O segredo está em aprender a viver como os estoicos, oferecer afeto sem abrir mão da sua essência, desejar sem se perder no desejo, estar presente sem se tornar dependente. E quando você aprende isso, a sua energia muda, sua presença ganha peso e o afastamento deixa de ser uma constante para dar lugar ao verdadeiro respeito. Muitos homens acreditam que, ao demonstrar constantemente o quanto gostam de uma mulher, estão construindo um vínculo sólido. Mas a realidade é que, quando o interesse se torna exagerado, ele perde a força. O estoicismo nos mostra que a virtude está no equilíbrio, e nem a indiferença gelada, nem a paixão descontrolada. Quando se ultrapassa essa linha, o que deveria ser um gesto de valor passa a ser percebido como um sinal de fraqueza. O excesso de interesse é como um fogo que arde rápido demais, ele aquece no início, mas logo se consome e deixa apenas cinzas. Quando você tenta provar a todo instante o quanto alguém significa para você, a mulher sente essa ansiedade. E a ansiedade, no campo da atração, não inspira confiança, mas transmite dependência. O estoico sabe que a confiança é cultivada no silêncio das próprias ações, não no barulho das constantes declarações. Quando um homem se anula para agradar, ele entrega mais do que atenção, ele entrega a sua essência. E uma mulher, mesmo que inconscientemente, percebe quando alguém deixa de ser guiado por seus próprios princípios para viver apenas em função dela. Nesse momento, surge o afastamento. Não porque ela não goste de carinho, mas porque aquilo que deveria ser uma demonstração de força se transforma em uma exposição de fragilidade. A filosofia estoica sempre reforça que não devemos buscar fora de nós aquilo que só pode ser encontrado dentro. Quando você deposita no olhar dela a medida do seu valor, está, na prática, negando a sua própria autossuficiência. Isso quebra a balança natural da atração, porque o homem que precisa provar constantemente quem é já demonstra que não se sente completo por si mesmo. E ninguém respeita quem não respeita a si próprio primeiro. Portanto, o problema não é mostrar interesse, mas mostrar demais. A intensidade desmedida cria desequilíbrio, e o desequilíbrio gera afastamento.
O segredo está em aprender a se conter, em controlar suas emoções para que não sejam elas que o controlem. É nesse domínio interno que nasce o verdadeiro poder, o poder de atrair sem precisar implorar, de conquistar sem precisar se perder no processo. Um dos grandes erros de um homem que demonstra interesse em excesso é acreditar que revelar tudo de imediato o tornará mais desejado. Na verdade, é justamente o contrário. Quando você expõe cada detalhe, cada emoção e cada intenção sem medida, você mata o mistério que alimenta a curiosidade. O estoicismo nos ensina que aquilo que é revelado em excesso perde seu encanto, e o mesmo se aplica às relações humanas. O mistério não é um jogo vazio, mas uma consequência natural do autocontrole. Um homem que não despeja sua alma inteira de imediato transmite solidez e profundidade. Ele mostra que existe muito mais por trás de sua presença do que aquilo que está aparente. Já o homem que se entrega rápido demais, que abre o coração antes mesmo de construir um vínculo, passa a sensação de previsibilidade. E previsibilidade, nesse contexto, gera desinteresse. Quando uma mulher sente que já sabe tudo sobre você, que não há mais nada a descobrir, ela perde o ímpeto da busca. E aqui entra um princípio fundamental do estoicismo, valorizar a medida certa em todas as coisas. A atração se alimenta da expectativa, do espaço entre o que já foi revelado e o que ainda permanece oculto. Ao eliminar esse espaço, você elimina também o fascínio. É importante compreender que manter o mistério não significa manipular ou esconder sua essência, mas sim saber dosar. É compartilhar sem se esvaziar, é mostrar partes de quem você é sem abrir mão da sua profundidade. O estoico jamais se desnuda em desespero, porque sabe que aquilo que é valioso não precisa ser oferecido de bandeja. O verdadeiro tesouro não se expõe sem critério, e é justamente isso que o torna precioso. Assim, quando você demonstra interesse demais, o que está realmente entregando é a sua previsibilidade. E previsibilidade gera afastamento. O segredo está em compreender que o homem firme e centrado não revela tudo de uma vez, mas permite que a mulher descubra aos poucos, com o tempo, cada camada de sua essência. É nesse ritmo que se cria o respeito, a admiração e o desejo verdadeiro. Quando um homem demonstra interesse em excesso, muitas vezes o que está por trás disso não é apenas carinho, mas uma necessidade silenciosa de aprovação. Cada mensagem enviada, cada gesto exagerado, cada tentativa de agradar esconde uma verdade dura e o medo de não ser aceito. E esse medo é facilmente percebido, mesmo que não seja verbalizado. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira nasce quando não buscamos validação externa para sustentar quem somos. O problema da aprovação é que ela cria dependência. Um homem que busca constantemente sinais de aceitação entrega o poder de sua paz a outra pessoa. Ele já não vive para si, mas para o olhar da mulher. E quando isso acontece, ele deixa de ser líder da própria vida para se tornar refém de expectativas alheias. O estoico sabe que nada do que depende do outro pode ser considerado seguro, e por isso jamais deposita sua tranquilidade em algo que não controla. Essa ansiedade da aprovação não se manifesta apenas em gestos grandes, mas também em detalhes sutis. É o homem que pergunta várias vezes se ela gostou do encontro, que insiste em saber se foi bom o suficiente, que demonstra uma preocupação excessiva com o julgamento dela. Cada uma dessas atitudes, por mais que pareçam inofensivas, transmite insegurança. E a insegurança é, talvez, o maior repelente da atração. A filosofia estoica ensina que devemos agir com base em nossos valores, não nas expectativas dos outros. Isso significa que o seu gesto de carinho deve nascer de sua essência, e não da necessidade de receber algo em troca. Quando um homem vive em função da aprovação feminina, ele transforma cada ato de interesse em moeda, esperando o pagamento em forma de atenção. Mas o verdadeiro afeto não é moeda de troca, é a expressão natural de quem é pleno em si mesmo. Portanto, se você sente que precisa constantemente da validação dela para se sentir seguro, saiba que esse é o ponto exato onde o afastamento começa. A mulher não se distancia porque você a ama, mas porque percebe que você não consegue se sustentar sem o retorno dela. O homem estoico, ao contrário, mostra interesse sem pressa, age com naturalidade e mantém sua paz inabalável, mesmo quando o outro não corresponde. E é justamente essa firmeza que atrai. Um dos sinais mais claros de interesse exagerado é estar sempre disponível.
Muitos homens acreditam que, ao nunca dizer não e ao estar prontos para qualquer pedido, estão provando lealdade. Mas, na prática, o efeito é o oposto e aquilo que está sempre ao alcance perde o valor. O estoicismo nos mostra que tudo o que é raro é mais precioso, e aquilo que se torna excessivamente acessível rapidamente deixa de ser desejado. Quando você se coloca à disposição em tempo integral, o que transmite não é generosidade, mas falta de prioridades. A mensagem silenciosa que passa é: "Na minha vida só tem sentido quando você está no centro dela." E uma mulher, mesmo que inconscientemente, interpreta isso como ausência de propósito. O homem estoico, por outro lado, entende que sua vida deve ser guiada pela razão, pela virtude e pelos próprios objetivos, e não pela espera constante de alguém. Essa disponibilidade sem limites cria desgaste. O que no início parecia atencioso logo se transforma em previsibilidade sufocante. Uma mulher não respeita um homem que pode ser chamado a qualquer hora e sempre atende, porque sabe que ele não está guiado por princípios, mas por carência. A admiração nasce justamente da capacidade de estabelecer limites e de não se deixar dominar pelas circunstâncias externas. O estoico pratica a disciplina de estar presente sem se anular. Ele pode se doar, mas não se entrega de maneira cega. Ele compreende que o verdadeiro valor de sua presença está no equilíbrio, ser alguém que sabe apoiar, mas também sabe se retirar, ser alguém que oferece atenção, mas não abdica de sua própria vida. É nesse contraste que nasce o respeito. Portanto, estar constantemente disponível não é prova de amor, é prova de falta de controle. Um homem que não domina sua própria rotina, seus compromissos e seu tempo, nunca será visto como sólido. É justamente ao proteger sua vida, seu espaço e seus objetivos que você mostra a ela que tem valor próprio. E paradoxalmente, é quando você não está sempre à disposição que o interesse dela cresce, porque percebe que sua presença é uma escolha, não uma obrigação. Outro motivo pelo qual mulheres se afastam quando um homem demonstra interesse demais é a pressa emocional. É aquele impulso de acelerar os estágios do relacionamento, de querer rótulos imediatos, de transformar um simples encontro em uma promessa eterna. O estoicismo nos ensina a respeitar o tempo das coisas, a compreender que a pressa é inimiga da clareza e que tudo que amadurece cedo demais tende a se perder rápido. Quando você tenta apressar sentimentos, na verdade está revelando sua própria ansiedade. Está mostrando que não suporta a incerteza natural do processo de conquista. E uma mulher percebe isso. Ela sente quando um homem não consegue lidar com o ritmo natural das coisas e tenta empurrar o relacionamento para onde ele ainda não está pronto para ir. Essa pressão não gera aproximação, mas sim sufocamento. O homem estoico entende que não tem controle sobre o tempo, apenas sobre suas ações. Ele não pede garantias antes da hora, não exige reciprocidade imediata, não cria expectativas irreais. Em vez disso, age com serenidade e confia que, se estiver alinhado à virtude e ao equilíbrio, o resultado virá no tempo certo. Essa postura transmite confiança, e a confiança é infinitamente mais atraente do que a pressa. A pressa emocional destrói o fascínio porque revela a dependência. Um homem que não sabe esperar transmite a mensagem de que precisa se agarrar à relação rapidamente, como se não houvesse outra chance. Isso denuncia escassez, e a escassez mina o respeito. O homem centrado, ao contrário, mostra que não tem medo da espera, porque sua vida já é plena mesmo sem garantias externas. Por isso, quando você sentir o impulso de acelerar, lembre-se que o tempo não é seu inimigo, é seu aliado. A calma é uma virtude poderosa. A mulher que percebe em você essa serenidade não sente pressão, sente confiança. E a confiança é o solo fértil onde qualquer relacionamento saudável pode florescer. No fim das contas, o que mais afasta uma mulher não é o interesse em si, mas a falta de autossuficiência que muitas vezes se esconde por trás dele. Um homem que não se basta, que precisa constantemente da atenção feminina para se sentir completo, transmite fragilidade. O estoicismo ensina que o bem mais valioso é a capacidade de viver em harmonia consigo mesmo, sem depender do reconhecimento externo para manter a paz interior. Quando você demonstra que sua vida tem sentido independentemente da presença dela, desperta admiração. Sua rotina, seus objetivos, seus valores e sua disciplina são reflexos de um homem que se guia pela razão, não pela necessidade.
Essa solidez cria respeito, porque deixa claro que você não se perde em busca de aprovação. A mulher percebe que está diante de alguém inteiro, que compartilha sua energia por escolha, não por carência. O homem autossuficiente não se torna frio, mas se torna firme. Ele pode amar, pode demonstrar afeto, pode se entregar em momentos de conexão, mas nunca perde a si mesmo nesse processo. Ele compreende que o amor verdadeiro não é prisão, mas liberdade mútua. E a liberdade só existe quando cada um é capaz de permanecer de pé por conta própria. A grande diferença entre o homem carente e o homem estoico está na origem de suas ações. O primeiro Eide movido pela necessidade de ser aceito, o segundo Eide movido por seus princípios. Essa distinção muda completamente a forma como ele é percebido. O carente sufoca, o estoico inspira. O carente corre atrás, o estoico caminha firme e é seguido. Portanto, o verdadeiro segredo para evitar que as mulheres se afastem quando você demonstra interesse é cultivar a autossuficiência. Ser um homem de propósito, guiado por seus valores, consciente de suas escolhas. Mostrar que você está presente não por precisar dela, mas porque deseja compartilhar sua jornada. Essa é a essência do estoicismo aplicada ao amor, viver pleno em si mesmo, para que qualquer relação seja complemento, e nunca muleta. Chegamos ao fim desta reflexão, e talvez agora você perceba com clareza aquilo que antes parecia confuso: as mulheres não se afastam porque você sente interesse, mas porque esse interesse, quando se torna exagerado, destrói o equilíbrio natural da atração. O excesso revela a ansiedade, sufoca o mistério, mata o desejo e denuncia uma dependência que nenhum relacionamento saudável pode sustentar. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir, mas que o estoicismo nos obriga a encarar com coragem. O homem que vive centrado em seus princípios não precisa provar nada o tempo todo. Ele mostra interesse, sim, mas sem se perder. Ele oferece carinho, mas sem abrir mão de sua essência. Ele está presente, mas não é escravo da aprovação ou da pressa. Essa é a diferença entre um homem carente e um homem estoico. Enquanto um vive para ser aceito, o outro vive de acordo com sua virtude, e justamente por isso é respeitado. E aqui está a reflexão que quero deixar com você: quando você busca fora de si aquilo que só pode ser encontrado dentro, condena-se a viver em constante frustração. Mas quando você encontra em si mesmo a fonte da sua paz, sua presença ganha peso, sua palavra ganha valor e sua vida deixa de ser uma corrida desesperada por atenção para se tornar um caminho firme de autossuficiência. As mulheres percebem isso. Elas não explicam, mas sentem. A lição é simples e profunda: o amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da escolha. Quando você se basta, o interesse deixa de ser imploração e passa a ser expressão natural de quem é completo. É nesse estado de plenitude que você se torna irresistível, porque transmite exatamente o que o estoicismo ensina: força, equilíbrio e domínio sobre si. E agora eu quero ouvir de você: em quais momentos da sua vida você percebeu que o excesso de interesse afastou, em vez de aproximar? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua visão pode ajudar outros homens a não cometerem os mesmos erros. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que unem filosofia estoica e relacionamentos. Assim, juntos, vamos construir uma comunidade de homens mais conscientes, mais fortes e verdadeiramente livres.